Tem coisas que a pessoa, ela trabalha, ela se esforça, ela faz o tratamento, ela conversa, ela luta com as armas naturais. Mas chega um ponto onde aquilo chega num teto. E é onde nós temos que depender de Deus. É onde nós nos colocamos diante de Deus, porque é o que nós sempre falamos, a fé sem obras ela é morta. Então a parte humana de orar, de lutar, de ser excelente, de cuidar da nossa família, de pensar no que a gente está falando, de sermos intencionais. Isso cabe a mim, cabe a você. Isso não é Deus que vai fazer. Deus não vai vir aqui e falar, não fala desse jeito com a sua esposa, hein? Não fala desse jeito com o seu marido, não vai gastar o seu dinheiro em bobagens, hein? Cuida da sua saúde, senão daqui a 20, 30 anos você não vai ter saúde, você não vai ter joelho, você não vai ter coluna para te suportar. Então essa parte da inteligência, que a gente aprende com Deus, a usar da inteligência, para a gente não pegar problemas com as nossas mãos. Meus queridos, eu quero ler para vocês alguns versículos. Podem se sentar, por gentileza? Eu quero ler para vocês aqui a passagem de 2 Crônicas 20. Eu vou ler do 5 em diante. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Vamos juntos, por favor? E orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel? O teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós os colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E eu pulo aqui para o 15. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, vamos juntos, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Vamos juntos, por favor, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É essa palavra que nós temos que nos apegar. Há momentos e momentos na nossa vida onde nós estamos igual Josafá. Josafá tinha força? Sim ou não, pessoal? Ele tinha um exército? Ele tinha um exército. Mas ele não tinha força suficiente para impedir aquele problema. Nós temos força para lutar? A gente não acorda de manhã, a gente não busca o que a gente tem que fazer? A gente tem. A gente tem uma força humana. Mas em muitos momentos aquilo não é o bastante.
É onde nos levantamos, como ele se levantou. Ele tinha exército, ele tinha espadas, ele tinha soldados, ele tinha armas. Mas ele não tinha força o bastante para aquilo. Tem coisas que a pessoa, ela trabalha, ela se esforça, ela faz o tratamento, ela conversa, ela luta com as armas naturais. Mas chega um ponto onde aquilo chega num teto. E é onde nós temos que depender de Deus. É onde nós nos colocamos diante de Deus, porque é o que nós sempre falamos, a fé sem obras ela é morta. Então a parte humana de orar, de lutar, de ser excelente, de cuidar da nossa família, de pensar no que a gente está falando, de sermos intencionais, isso cabe a mim, cabe a você. Isso não é Deus que vai fazer. Deus não vai vir aqui e falar, não fala desse jeito com a sua esposa, hein? Não fala desse jeito com o seu marido, não vai gastar o seu dinheiro em bobagens, hein? Cuida da sua saúde, senão daqui a 20, 30 anos você não vai ter saúde, você não vai ter joelho, você não vai ter coluna para te suportar. Então essa parte da inteligência, que a gente aprende com Deus a usar da inteligência, para a gente não pegar problemas com as nossas mãos. Mas há momentos onde injustiças acontecem. O próprio Josafá falou isso. Olha aí, Senhor, a gente podia ter destruído eles, mas a gente não fez, porque o Senhor disse que não era para fazer. E olha como é que a gente é recompensado. Tem coisas que a gente faz que a recompensa é uma injustiça. Cada um aqui vai ter uma história para falar sobre isso. Eu tenho, você tem. Situações que a gente tratou, foi íntegro, foi correto com uma pessoa. E qual foi o retorno dela? A ingratidão, a injustiça, a desonestidade. Mas esse é o melhor lugar para se estar. A gente vê no nosso país quanta injustiça. Quanta coisa como está lá na palavra, o mal, o inimigo, fazendo o errado parecer certo e o certo ser errado. Quanta injustiças, quanta arbitrariedade, quantas coisas erradas. A gente olha e fala igual o Josafá, não temos força para isso, Senhor. Não temos força para enfrentar este problema imenso que vem contra nós. Mas aí que está a diferença do cristão para um crente. Do cristão de verdade para aquele que carrega só um rótulo na vida. Essa camiseta aqui nas costas está escrito Jesus Cristo. Às vezes eu vou com ela em algum lugar, passa alguém atrás, acha que é uma camiseta normal que você compra em loja, assim, eu gostei da sua camiseta, bacana, né? Jesus e tal. Mas tem gente que só carrega isso. Carrega um adesivo no carro, carrega uma Bíblia, mas não carrega o Espírito. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. A gente vê no nosso país isso acontecendo quase todo dia. O brasileiro, por causa dessa falta de pai, né? Essa busca por um pai, essa busca por um guardião, um protetor. O nosso país tem uma ferida muito grande, que é a ferida da paternidade. Toda pessoa que aparece dizendo que as pessoas gostam de ouvir, as pessoas elas falam, nossa, agora é a nossa salvação, agora a nossa vida vai mudar. E toda vez se frustra. Por quê? Porque a confiança está no lugar errado. A nossa confiança tem que ser igual a Josafá. Tem um monte de reis aqui na palavra que fizeram igual o brasileiro faz. Deixa eu lá depositar minha confiança no rei tal, no fulano de tal. Deixa eu lá comprar uma amizade, deixa eu lá contratar uns mercenários, deixa eu lá contratar o rei de tal lugar para me ajudar. Mas esse é o caminho inteligente. Não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para Ti. E quando nós entendemos isso,
Olha, Senhor, eu já fiz de tudo, tudo que era possível. Agora eu tenho que depender do Senhor. Eu vou parar de ficar correndo atrás de milagre vindo de homens. Que homens, pessoas falham. Mas o Senhor não vai falhar. E o Senhor fala isso, ó. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Tem hora que quer bater o desânimo. Puxa, está demorando. Quantas coisas aqui, pessoal, cada um aqui já viveu isso. Quantas coisas que eu estava falando com a Mariana ontem. Eu e ela, a gente estava conversando sobre isso. Quantas vezes que nós viemos para os trabalhos, para os cultos, fizemos o culto da melhor maneira possível, dando o nosso máximo, o nosso melhor. E muitas vezes parecia que estava sendo algo inútil. Mas quando a gente está no lugar certo, com a intenção, a motivação certa, mantendo algo que falta em muitas pessoas, consistência. Consistência. Eu estava falando ontem com a Mariana sobre algumas situações que depois de um ano, a gente começou a ver pontos, as mãozinhas, as nuvens do tamanho da mãozinha de um homem. Então, os nossos olhos têm que ser no Senhor. Porque quando a gente olha para pessoas e para circunstâncias e para notícias, a gente fica desse jeito, desanimado. Você quer parar, você quer desanimar, mas o Senhor está falando, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército, por causa desse problema. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então essa tem que ser a nossa esperança, é nisso que nós nos seguramos, é isso que nós nos agarramos. A batalha é de Deus. Mas a gente tem que estar no lugar certo. A gente tem que estar aqui, ó. Onde eles estavam? Eles estavam no templo, ó. Levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e orou. Então ele foi para Deus. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Quando chega no teto, ele se levanta, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Não sei o que fazer, Senhor, mas eu sei aonde buscar. Se eu pudesse, eu já teria resolvido. Como eu não posso, eu tenho que confiar no Senhor. Eu não posso desanimar e ficar, então já não tenho o que fazer. Não, tem muito o que fazer. Tem especialmente fazer o que funciona, que é orar a Deus e me posicionar. Porque ele também não ficou lá em jejum, orando. Acabou a oração? Agora aqui que o profeta falou, agora amanhã vocês vão descer, amanhã vocês vão cantar, amanhã vocês vão se preparar, vai todo mundo pegar o seu escudo, a sua couraça, a sua lança, e vamos lá enfrentar aquela situação. Mas aí Deus vai à frente. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Então, pessoal, vamos orar. Eu quero que você fique à vontade na sua posição. E eu quero que cada um aqui pegue este período, pegue este momento para fazer a sua oração, para clamar ao Senhor. Vai ser um momento individual, onde eu vou orar, e eu quero que você faça a sua oração, eu vou orar aqui com você, mas a oração é sua. Então, fique na posição que ficar mais confortável para você, e eu quero que cada um aqui pegue esse período para nós orarmos, porque é o que a gente já falou na semana passada. Cultos nós temos dezenas ao longo da semana, palavras nós recebemos todos os dias. Então talvez a gente precise analisar se a gente está sendo mais Marta ou mais Maria, que é aquela história. Marta não estava fazendo nada que era pecado, mas ela não estava se dando conta que a distância de Deus não estava fazendo falta para ela. Então, por favor, pegue cada um aqui o seu momento. Deus Todo-Poderoso,
Nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, Senhor. E eu peço, Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, meu Pai, e pedimos a sua bênção, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, naquilo que nós temos ainda de deficiências, meu Pai, no nosso caráter. Tem misericórdia de nós, nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude a não vivermos distraídos. Nos ajude, Senhor, a não vivermos correndo para um lado e para o outro, mas buscando o Senhor de verdade. Que as nossas orações, Senhor, não sejam orações automáticas. Que a nossa busca ao Senhor não seja um protocolo, Senhor, mas que a nossa vida glorifique o Senhor, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, que vem o desânimo, vem o sentimento, Senhor, para dominar o nosso coração. Mas o Senhor está falando, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste problema enorme. Se Josafá pudesse enfrentar, Senhor, ele somente pediria direções ao Senhor. Meu Pai, devemos atacá-lo? Como devemos atacá-lo? Quando devemos atacá-lo? Mas não, ele já entendeu de cara: Senhor, nós não temos força para isso. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Há coisas que nós sabemos que nós não temos força para lutar e para vencer. Mas os nossos olhos se voltam para o Senhor, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, para que possamos depositar no Senhor a nossa confiança. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver, Senhor. Há momentos, meu Pai, onde o que podemos fazer é como Ana. Apenas orar em espírito. Ana estava tão angustiada com as situações que ela vivia na casa dela, com Penina, que ela não tinha forças para orar. Mas lá no coração dela, o Senhor estava vendo, o Senhor estava ouvindo aquelas orações que estavam sendo ditas no fundo da alma, mas que não podiam ser ouvidas, Senhor, pelos ouvidos naturais. Mas o Senhor estava ouvindo o coração dela. O Senhor estava ouvindo aquelas súplicas. Ouça-nos, Senhor, e nos ajuda. Ouça, Senhor, as nossas orações. Nós precisamos da sua bênção, nós precisamos do seu favor, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de tantas coisas, Senhor. Nós precisamos de muito mais do que nós imaginamos que precisamos. Nós precisamos de mais foco, nós precisamos de mais discernimento, nós precisamos de mais visão, nós precisamos de um coração que ouve e tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. A nossa maior vitória é o Senhor. Como diz na sua palavra, a minha porção, a nossa porção é o Senhor. A nossa porção, nosso presente, a nossa herança é o Senhor, meu Pai. Que nós possamos fazer como falamos essa semana, sobre o cego de Jericó. Ele era cego dos olhos, mas ele tinha mais visão que todo mundo ali. Porque quando ele viu o Senhor, ouviu o Senhor passar, ele ouviu, ele nunca tinha visto nada do Senhor, mas ele ouviu, Jesus de Nazaré está passando por aqui. Ele falou, essa é a minha chance de mudar. E ele pediu, eu quero ver, Senhor. Porque se eu puder ver, eu vou parar de mendigar.
Eu vou parar de pedir dinheiro para os outros, eu vou poder ter uma família, eu vou poder trabalhar, eu vou poder construir a minha vida, porque eu posso ver. Muitas vezes, Senhor, estamos pedindo tantas coisas que não nos tiram do problema. Ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido uma casa, ele podia ter pedido tantas coisas, mas ele pediu, me dá só visão. Porque com visão eu conquisto o resto. Então nos dá visão, Senhor. Nos dá visão para a gente se ver. Tem gente que é bom para encontrar o problema, os defeitos nos outros, Senhor. Como aquele povo que estava lá, 5 minutos antes, estava aplaudindo a cura do cego. 5 minutos depois, estava lá criticando Jesus por ter ido almoçar na casa de um pecador. Como se os outros não fossem pecadores também. Mas é a falta de visão. Eles aplaudiam aquele que era o coitado, mas o outro, o rico, Jesus já não era nem tão espiritual assim. Nos ajuda, Senhor. Quantas vezes que estamos numa cegueira, que a gente pode se enganar achando que é melhor que alguém. E o Senhor nos ensina, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Sou humilde. Então nos ajude, meu Pai, a parar de ficar pensando tanto em nós mesmos e pensar menos em nós e mais no Senhor. Nos ajude a ter a visão certa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos. Derrama uma graça, meu Pai, um favor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Sua unção. Nós precisamos de bênçãos, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma mentalidade ampla, expandida, Senhor. Porque senão nós seremos somente trabalhadores, Senhor. Não, o Senhor não quer trabalhadores. O Senhor quer adoradores. O Senhor quer pessoas que fazem com amor, com vontade, como a sua vida. O Senhor não quer pessoas apenas presas a rituais, a protocolos, a escalas, a rotinas, meu Pai. Nos ajuda a sermos os adoradores que o Senhor está buscando. O Senhor tem saudade não do templo de Salomão, aquela coisa maravilhosa, suntuosa. O Senhor tem saudade da tenda de Davi, daquilo que não tinha luxo nenhum, eram apenas tecidos e panos, mas ali tinha a verdadeira adoração, Senhor. Então nos ajude a exercer a verdadeira adoração, meu Pai. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Que nós possamos trazer consciência das mudanças verdadeiras que são necessárias. Pode ser que a gente tenha pedido coisas que a gente não quer levar para 2026, que pode ser que não sejam as verdadeiras mudanças que o Senhor quer de nós. Mas a gente pediu mudanças que estão fora de nós. E o Senhor está buscando mudanças que precisam acontecer dentro de nós. Porque é igual o cego pedindo visão. Se eu tenho as mudanças dentro de mim, estabelecidas dentro de mim, as mudanças fora de mim vão acontecer automaticamente. Quantas pessoas, Senhor, que não sabem pedir ao Senhor. Como diz na sua palavra, não pede porque não recebe porque não pede, ou porque pede mal, pede errado. Como é que eu vou falar, Senhor, eu não quero mais viver endividado, não, eu tenho que parar de ser ansioso, preciso ter domínio próprio, eu tenho que parar de querer viver por imagem, eu tenho que parar de ser uma pessoa inconsequente, então a mudança está dentro de mim. Eu não quero, Senhor, viver com esse casamento, brigando dia e noite. Não,
Eu tenho que parar de ser orgulhoso. Eu tenho que agir com humildade, eu tenho que agir com sabedoria. Eu tenho que olhar para aquilo que eu quero para o meu futuro. Eu tenho que ter visão de futuro. Eu não posso ser mais um cego, um inconsequente, vivendo dia após dia como se fosse a mesma coisa, e esperando que o Senhor faça alguma coisa nova, não. Esses inimigos estavam chegando para atacar Judá, para atacar o povo, lá o de Josafá. Eles iam chegar mais cedo ou mais tarde. Orando ou não orando, os inimigos iam chegar. Então os problemas eles vão vir, mais cedo ou mais tarde. O problema é que muitas vezes nós não nos preparamos, Senhor. Nós não temos nos preparado. O problema de muitas pessoas é que quando chega o dia mal, ela não se preparou. Aí que agora que ela vai correr atrás do prejuízo, está errado. Quando Davi teve a oportunidade de enfrentar o Golias, ele não precisou se preparar para usar a espada, para carregar uma armadura. Não, ele estava preparado na funda. Ele era bom naquilo que ele já tinha treinado. E ele usou o que ele tinha. Mas ele não ficou lá treinando somente harpa. Ele treinou a funda também. Ele treinou contra o leão, ele treinou contra o urso. E com certeza um urso e um leão são muito mais assustadores do que um homem. Ele já estava preparado. Ele já tinha sido testado na batalha. Mas a batalha interna, a batalha do medo, a batalha de não se sentir suficientemente capaz. Não, ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele vai me livrar desse filisteu incircunciso, desse sujeito sem bênção, sem aliança. Então eu te peço, Senhor, ajuda cada um aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados, Senhor, para as batalhas. Nos ajuda, Senhor, a ser um povo forte. A ser um povo forte, Senhor, ser um povo resiliente, um povo determinado. Um povo, Senhor, que chama a atenção do Senhor. Um povo que marca um território. Um povo, Senhor, que ilumina e que salga. Não um povo acomodado, mais do mesmo, Senhor. Um povo que aceita a cultura, mas que traz e muda a cultura, Senhor. Nos ajuda a ter a força, meu Pai, a influência, como Josafá teve. Todas as pessoas de todas as cidades de Judá se reuniram num tempo onde não tinha telefone e rede social para convocar as pessoas. Foi um chamando o outro, um gritando para o outro. E todos foram para o templo, todos foram para a oração, todos estavam lá em pé com crianças, na presença do Senhor. Ninguém ficou lá com dó, coitadinho da criança, nossa, mas está quente, hein? Nossa, mas não tem água, não tem um banheiro aqui, não importa. Nós precisamos nos fortalecer, Senhor. Nós temos tantas comodidades que a fé ficou como se fosse uma coisa, precisa estar tudo muito certinho, muito perfeito. Não, Senhor. Nós vemos na sua palavra o que é realmente ser um cristão. O que é realmente mostrar, eu quero vencer, Senhor. Muitas vezes, nós vemos aqui o homem de Deus, o profeta, falando, tem 3 exércitos vindo, mas não é para desanimar. Ninguém tem 3 exércitos vindo para matar você. Ninguém tem isso. E muitas vezes uma má notícia vem e desanima as pessoas, elas param, elas desanimam, elas desistem. É uma falta de força, uma falta de resiliência diabólica. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda a sermos como os homens da igreja primitiva, Senhor, que a sua palavra diz que eram rasgados, que eram mortos, que o mundo não era digno deles, porque eles morriam por amor ao Senhor. Tinha aqueles jovens que apanharam e saíram todos felizes, porque tiveram a honra de serem maltratados, judiados, por causa do Evangelho. Ah, Senhor, ninguém aqui tem passado nem perto disso. Ninguém aqui tem enfrentado o risco de ser agredido, maltratado, machucado. Mas há muitos lugares no mundo, Senhor, onde igrejas estão sendo queimadas, cristãos estão sendo mortos, e não tem negado a sua palavra. Porque em muitos lugares, Senhor, eles são mortos exatamente por isso. Porque chega lá o muçulmano e diz: ou você se converte ou você morre. Eu não vou me converter, então morra. Porque se ele se convertesse, ele não ia morrer. Então, se eles morreram, é porque eles não negaram o Senhor, meu Pai. E a sua palavra diz: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Talvez em muitos lugares não vai encontrar, Senhor. Vai encontrar somente crentes, mas não cristãos. Não vai encontrar fé viva. Vai encontrar somente uma fé passiva, acomodada, morna, que só faz a pessoa ser uma derrotada dentro de uma igreja. Então nos ajuda, Senhor. Não aqui, não nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a termos essa força, essa autoridade, essa resiliência, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor já nos deu autoridade. Eu lhes dei autoridade, eu lhes dei autoridade. O Senhor disse isso. Os discípulos estavam felizes porque os demônios obedeciam e saíam quando eles expulsavam no nome de Jesus. Mas Jesus falou: vocês acham isso bacana? Eu vi o diabo sendo expulso do céu, cair na terra como um relâmpago. Ele é um derrotado. Então não se alegre porque ele obedece. Alegre-se se você tem o seu nome no livro da vida, no céu. Então nós precisamos crescer, Senhor. Nós precisamos crescer. Nós precisamos lembrar que a autoridade já está sobre as nossas vidas. Nós já temos unção e autoridade, Senhor. Nós podemos impactar, nós podemos vencer, nós podemos chamar a sua atenção, meu Pai. Nós podemos, Senhor. Nós podemos, sim, nós podemos muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Nós podemos muito mais. Nos dá graça, nos dá visão, Senhor, nos ajuda. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Derrama, Senhor, sobre nós a sua graça, meu Pai. Nos ajuda a enxergar as coisas que estão ocultas hoje para nós, Senhor. Nos dá a visão certa. O temor, meu Pai, o temor, nos ajuda a ter o temor, Senhor, o temor, porque sem temor eu me torno um inconsequente. O temor é o nosso freio moral, é aquele que nos impede de fazer loucuras com a nossa vida. O temor é aquilo que me impede de passar por cima dos princípios. O temor é aquilo que me impede de falar uma bobagem, simplesmente porque eu estou com vontade de botar para fora uma bobagem. O temor me dá o domínio próprio, o temor me faz segurar minha língua, o temor me faz pensar naquilo que edifica e não em bobagens, em mentiras, em coisas que estão me machucando, estão afetando a minha alma, a minha saúde, a minha vida. Tudo é o temor, porque ele é o princípio da inteligência, da sabedoria. Então nos ajuda a ter a sabedoria que o Senhor espera, Senhor. Nos ajuda
Nos ajuda, Senhor, a impactar, que seja uma pessoa no nosso dia. Que seja uma pessoa, meu Pai, que estivermos andando em algum lugar, que quando nós abrirmos a nossa boca, aquela pessoa vai se lembrar de nós. Que quando aquela pessoa olhar para a nossa atitude, a nossa postura, aquela pessoa vai se lembrar de nós. Ela pode não saber o nosso nome, mas ela vai lembrar das nossas atitudes. Ela pode não ter ouvido, às vezes, a citação de um versículo bíblico, mas que ela vai lembrar da postura diferenciada. E tudo que nos diferencia, meu Pai, é aquilo que nos aproxima do Senhor. Porque sem nos parecer com o Senhor, nós somos as pessoas mais comuns da face da terra. Se não fosse pelo Senhor, meu Pai, o que seria de cada um de nós? Cada um aqui sabe de onde saiu. Cada um aqui sabe do padrão que veio. Seja o padrão moral, o padrão familiar, o padrão cultural. Cada um de nós sabemos, Senhor, as nossas origens. E se somos e fazemos alguma coisinha boa, Senhor, é por causa dos princípios que nós temos aprendido com o Senhor. Se nós podemos fazer algo útil nessa terra, Senhor, neste pouco tempo que nós temos nessa terra, é porque temos buscado nos aproximar do Senhor. Como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, ele tinha uma segurança, uma firmeza, um caráter tão firmes, que ele podia dizer: olha, se vocês buscarem se parecer com o que eu tenho feito, vocês estão no caminho certo. Será que nós podemos dizer o mesmo? Seja meu imitador, que eu sou, do jeito que eu sou de Jesus. Se você me imitar, eu tô também no caminho certo, você vai ir no caminho certo também. Será que nós podemos? Será que nós somos exemplos? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer: eu quero ser como essa pessoa, quero ser igual a essa menina, esse homem, essa mulher, esse marido, eu quero ser igual a esse pai, igual a essa mãe, eu quero ser igual a esse profissional, eu quero ser igual a essa pessoa, porque ela tem um jeito diferente, a postura, a maneira dela de viver, de lidar com as coisas, parece que ela não tem problemas, e nós sabemos que nós temos problemas. Nós temos. A diferença é que os nossos olhos se voltam para o Senhor. A gente não fica aqui contando problemas, fazendo como tantas pessoas. Nós fazemos como igual a sunamita. Como é que você está? Está tudo bem? Opa, tudo bem. Mas para o Senhor, a gente fala: Senhor, me ajuda. Eu tenho uma situação terrível lá na minha casa. Eu tenho um filho morto lá. Me ajuda, Senhor. Mas só o Senhor precisa saber, porque só o Senhor pode mudar. Então nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa maneira de lutar, meu Pai, de enfrentar as situações, de tratar as pessoas. Nós precisamos do Senhor para tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nossos olhos se voltam para o Senhor. Nós não sabemos o que fazer, meu Pai, mas nós sabemos onde buscar. Nós buscamos o Senhor. E nós sabemos: o Senhor não vai falhar, o Senhor não vai nos enganar, o Senhor não vai se atrasar, o Senhor não vai falhar. Nós cremos nisso. O Senhor não sabe errar, o Senhor não sabe falhar. Tudo que o Senhor faz é certo.
O Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe. E o Senhor diz exatamente isso todas as vezes. Não tenha medo, tão somente creia. Então, todas as vezes, o Senhor só nos dá a segurança, como aquele pai diz para o filho: ó, fica calmo, está tudo bem. Estou aqui com você. Vai dar tudo certo. Mas você tem que enfrentar. Mas eu estou aqui com você. É isso que o Senhor fala para nós sempre. Nós temos que enfrentar, nós temos que resistir firmes, porque vai dar certo. Vai dar certo não porque eu sou otimista, mas vai dar certo porque eu estou alinhado a Deus. Eu estou tendo a atitude certa diante de Deus. Eu estou confiante na vitória que vem de Deus, porque a batalha é do Senhor. Mas eu tenho que ir lá e me posicionar. A batalha do Senhor. A batalha do Senhor, a batalha do Senhor. A batalha do Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nós cremos, Senhor, que a batalha é do Senhor. Nós confiamos, Senhor, que a batalha é do Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que cada um aqui se levante com autoridade, com fé, se levante com força, para fazer coisas novas, coisas diferenciadas, coisas com uma atitude diferente, com uma postura, com uma coragem diferente. Em nome de Jesus, abra as nossas mentes, Senhor. Que não sejamos comuns, Senhor. Que sejamos como Daniel e os jovens. Sejamos incomparáveis. Sejamos incomparáveis, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que frutifica. Que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Que nós venhamos a iluminar e a salgar cada pessoa que passar pelo nosso caminho. Que a nossa vida, meu Pai, que as nossas atitudes, que o nosso trabalho, que as nossas obras, que as obras das nossas mãos, Senhor, se tornem obras conhecidas, para que o Teu nome seja glorificado. Porque é o que diz na Sua palavra, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente toda a honra e glória ao Senhor. Que a nossa vida espelhe, Senhor, espelhe, reflita a Sua glória. Porque é exatamente isso, Senhor. A luz não era de Moisés. E Moisés refletia o Senhor. A luz não é nossa, Senhor. A luz é do Senhor. Se mudamos e acertamos, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. A mudança, meu Pai, as vitórias. Se alguém fala, puxa, o fulano é um cara, é uma pessoa extraordinária, a fulana é uma mulher extraordinária. Não é porque somos extraordinários, mas porque o Senhor é extraordinário. Porque quando nós buscamos nos parecer com o Senhor, nós nos tornamos extraordinários também. Nós nos parecemos com Deus a quem nós servimos. Então, se nós buscamos esse Deus poderoso, extraordinário, nós nos parecemos com o Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá visão, Senhor, para entender esses princípios. Que cada um aqui, Senhor, que o nosso povo, nosso time, nosso grupo, seja de pessoas notáveis, Senhor. Como está lá na Sua palavra, Senhor, os notáveis, os heróis, são os fiéis. Sua palavra diz isso. Muitas vezes achamos que tem tantas pessoas aí pelo mundo que são importantes, mas a Sua palavra diz que os notáveis, os heróis, são os fiéis. Os fiéis são os verdadeiros heróis, Senhor. Eu te peço, nos ajude a ter consciência de quem nós somos, Senhor.
a termos a identidade do Senhor, a jamais nos vermos como menores, Senhor, pelo contrário, porque nós não somos. Se nós temos o Senhor, nós temos uma força que nós não conhecemos. Se nós temos o Senhor, nós temos uma capacidade que ainda nós não descobrimos. Mas nós temos, porque a sua palavra diz que o Senhor já nos abençoou, então já somos abençoados. Já somos abençoados desde o início, desde o princípio. Se nós cremos no Senhor, nós nos fazemos herdeiros daquelas 7 promessas que o Senhor fez ao seu amigo Abraão. Ah, Senhor, nos ajuda a ter a consciência disso, Senhor. Nós fazemos parte dos seus planos. Que nós não venhamos nos excluir dos seus planos. Que o Senhor tem planos para essa era, para esse tempo, para essa geração. O Senhor sempre vai estar em busca de corações que o Senhor possa utilizar, que o Senhor possa usar. Então nós podemos fazer parte ou não, mas o Senhor vai fazer do mesmo jeito. Então que nós possamos fazer parte dos seus planos. Parte dos seus projetos, meu Pai. Projetos de causar impacto nessa sociedade. Causar, meu Deus, mudanças no caráter das pessoas. A puxarmos, meu Pai, a sermos aqueles que contagiam, que constrangem, Senhor, aquela pessoa a elevar o nível, a puxar para cima, a ser esticada para mais alto. Que sejamos assim, Senhor. Que a nossa presença seja aquela presença que eleva, que quem está perto de nós cresce ou sai. Quem não quer crescer, que saia, mas quem quiser crescer vai poder crescer, Senhor. Aquele que quer ser rígido na mente, esse não vai suportar, porque luz e trevas não compactuam, onde um está, outro não está. Então que haja essa diferença, Senhor. Mostra a diferença, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa mostrar a diferença nas nossas vidas, Senhor, eu te peço. Que nós não venhamos a nos distrair, Senhor, como Marta, que estava longe do Senhor e não tinha percebido. Aquilo não era um problema para ela, mas é o maior problema. Porque a gente se engana, eu não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, estou trabalhando, eu estou servindo Jesus, eu estou cuidando da casa. Não, eu estou longe dele. Se eu estou longe dele, no mundo espiritual não tem vácuo. Se eu estou longe do Senhor, eu estou perto do diabo. Se eu estou longe do Senhor, logo, logo, eu vou fazer algo que vai entrar em pecado. Porque eu estou longe do Senhor. O temor está diminuindo cada dia mais. E se o temor vai diminuindo, eu logo vou ceder para as coisas da carne. Logo eu vou ceder para uma seta do diabo. Então nos ajuda, Senhor, a não distrair a nossa mente. Que o diabo está o tempo todo ao nosso derredor, buscando oportunidades, Senhor. Como quando ele tentou o Senhor o expulsou e ele foi embora, até uma oportunidade, uma outra oportunidade, até uma ocasião oportuna. Ou seja, o diabo ele está sempre atento. Nós precisamos estar atentos também, Senhor. Nos ajude a ter atenção. Nos ajude a ter atenção, foco, Senhor, a mente. Nos ajuda, Senhor, a trabalhar com excelência. Nos ajude a amar as pessoas. Nos ajude, Senhor, a sermos excelentes na nossa vida íntima, na nossa vida particular, nos bastidores da nossa vida, Senhor. Para que aquilo que aparece, Senhor, seja realmente aquilo que é. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, que o Senhor encontre adoradores, Senhor, e não trabalhadores. Não alguém que faz isso ou faz aquilo, mas alguém que te adora em todos os momentos, Senhor. Seja adorando num corte de um jardim, que seja uma adoração. Que seja buscando alguma coisa, que seja uma adoração.
Que seja respondendo uma pessoa, que seja uma adoração. Que tudo reflita, Senhor, um estilo de vida de adoração, de amor, de excelência, de equilíbrio, de responsabilidade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Senhor querido, tem misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, habita nos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Habita nos nossos corações. Habita nos nossos corações, Senhor. Que a sua presença seja marcante. Que nós não aceitemos mais, Senhor, a distância. Que nós não aceitemos mais o afastamento, o esfriamento. Nós falamos, Senhor, esses dias da igreja de Laodiceia. Uma igreja que quem estava longe, até as outras igrejas que conheciam Laodiceia, falavam de Laodiceia, puxa, aquela igreja é uma igreja muito boa, muito abençoada, tem um povo rico, é uma igreja rica, não tem falta de nada. Até com uma invejinha de Laodiceia. E o Senhor disse que você dizia que não tinha falta de nada, mas só tinha falta do principal, que era Jesus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ela não tinha falta de nada, só de Jesus. É a igreja que era morna. Era a igreja que o Senhor estava a ponto de vomitar, o Senhor estava com ânsia por causa de Laodiceia. Nos ajuda, Senhor, a não cair na cegueira. Ah, mas eu faço tudo certinho, o Senhor está a ponto de me vomitar, porque ninguém faz tudo certinho. Se não for a sua misericórdia, meu Pai, nós já perdemos, já fracassamos. Bom é somente o Senhor. Ô bom mestre, o que eu tenho que fazer? Não, bom é somente Deus. Então nos ajuda, Senhor, a não distrairmos do nosso lugar, de depender do Senhor, porque não somos nós, meu Pai, mas é o Senhor. Não somos nós, Senhor, mas é o Senhor. Se o Senhor nos escolheu, meu Pai, não é por nós, não é por capacidade, mas é pelo Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a não cairmos na ignorância, a não cedermos à ignorância, à passividade, à carnalidade, à frieza, à autossuficiência. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajude até a maturidade que o Senhor espera, não sermos infantis, meu Pai, crianças espirituais. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, que possamos ser como a sua palavra nos ensina, os mais velhos ensinam os mais jovens. E não são os mais velhos de idade, são os mais maduros na fé, uma fé que entendeu, é assim que funciona. Não vou ficar aqui deslumbrado por causa disso, e nem também abatido, derrotado, porque algo não deu certo. Não, isso são imaturos na fé. Mas que nós venhamos a nos levantar, Senhor, e sermos semelhantes a Jó, Senhor, que estava no fundo do poço e entendeu. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor faz o que Ele quiser, louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Senhor. Então nós cremos e confiamos no Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá saúde, nos dá energia, nos dá foco, nos ajuda a ter presença de espírito, meu Pai, uma mente rápida, uma mente alerta. Nos ajuda, meu Pai, a ter a visão, meu Pai, não passarmos por cima dos detalhes das coisas, Senhor. Às vezes alguma palavra mal colocada nos ajuda a rapidamente perceber, opa, o Espírito Santo não gostou disso, mas daqui não foi um bom testemunho. Nos ajuda, Senhor, a não passar por cima das coisas, Senhor, a termos excelência,
Há coisas que talvez a gente passa por cima e não vê. Então nos ajuda a ver, Senhor. Dos detalhes, seja às vezes algo físico, algo errado na igreja, Senhor, algo errado no nosso carro, na nossa casa, na nossa postura, na nossa roupa, Senhor, nos ajuda a ter a visão para não passar por cima das coisas, a observar os detalhes. O Senhor é um Deus tão detalhista. Sua palavra nos dá direção para absolutamente tudo. Nós vemos na palavra Deuteronômio, Levítico, o Senhor sendo detalhista. Eu gosto desse jeito, eu quero que seja feito dessa forma, porque o Senhor se preocupa com os detalhes, tanto detalhes estéticos, externos, naturais, materiais, Senhor, como detalhes da nossa vida. Opa, eu estou distraído. Opa, eu estou pensando bobagem. Opa, eu não estou buscando a Deus como eu deveria. Eu não estou tendo tempo para Deus de verdade. Eu estou voltando naquele padrão automatizado. Opa, consciência. Consciência. Davi tinha consciência. Daniel tinha consciência. Que possamos buscar consciência, meu Pai. A gente vê Absalão adorando o Senhor, mas ele não tinha consciência. Nós vemos Saul fazendo ofertas ao Senhor, mas ele não tinha consciência, era um cego. Então nos ajude, meu Pai, a não fazer sacrifícios de tolo, a não estarmos envolvidos com coisas espirituais. Eli estava lá há décadas na igreja, mas ele era um cego literalmente, porque era um cego espiritual. Ele já não tinha consciência, ele já não tinha mais noção das coisas espirituais, ele já tinha se acostumado de tal maneira que aquilo era comum para ele. E a sua presença não pode ser comum para nós, Senhor. Em nome de Jesus, a sua presença não pode ser comum. Nós venhamos sempre estar buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que a gente não venha se distrair um minuto. E se a gente se distrair, que o Senhor nos chame, Senhor. Que o Senhor nos acorde. Mas não nos deixa, Senhor, a uma disposição mental reprovável. Não nos deixa a nós mesmos, Senhor. A nossa própria mente, o nosso próprio coração. Não deixa, meu Pai, não nos deixa, Senhor, por favor. Tem misericórdia de nós. Abra as nossas mentes, Senhor, nos ajude a enxergar. Eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, 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 Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a acertar, Senhor. Nos ajude a enxergar. Nos ajude a sermos um canal de bênção, Senhor, de vitória para o Senhor, para o reino do Senhor, para a obra do Senhor, para o projeto do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nos dá o discernimento que nós precisamos, Senhor. Não nos deixa dormir, Senhor, na fé. Como diz na sua palavra, há muitos entre vocês que estão fracos, doentes, e muitos já dormiram. Não, Senhor. Não nos deixa dormir, Senhor, espiritualmente. Não nos deixa dormir espiritualmente, dá sabedoria, dá entendimento, dá visão, Senhor. Não nos deixa dormir espiritualmente, Senhor. Mas usar um foco, uma atenção, uma vigilância, Senhor. Um espírito atento, um espírito alerta. Para que o Teu nome possa ser glorificado através de nós, Senhor. Para que a nossa vida reflita a Sua presença. Que possamos ser homens e mulheres maduros na fé. Maduros, meu Pai, maduros, não criancinhas mais. Criancinhas levadas, criancinhas conduzidas por emoções, por modinhas, por ondas de sentimentos. Não, Senhor, nós somos conduzidos pela fé. Nós só olhamos para frente. Nós só vamos para frente, nós só olhamos para o Senhor. Porque quem fica olhando para os lados afunda igual Pedro. E tem gente que olha para trás igual a mulher de Ló e fracassa e perde o seu futuro, perde o seu destino.
Que a gente pare de olhar para os lados e para trás e só olhe para frente, Senhor. Que o passado já foi. O passado não muda. Não volta o leite para a caneca. Não pode ser mudado. Mas pode ser ressignificado. Para que nós possamos olhar para frente. Como Pedro, Senhor. Pedro negou o Senhor 3 vezes. E em cada oportunidade que ele falava, que ele podia, ele apontava para as pessoas e dizia: vocês negaram Cristo. Porque ele não era mais o Pedro consumido pela culpa. Eu também neguei, eu não tenho moral para falar disso. Não, esse Pedro já foi. Esse Pedro não nega Jesus. Quem negou Jesus foi Simão, não foi Pedro. Então esse Pedro não existe, não sou eu. Eu sou Pedro, não sou eu, sou a rocha. Eu sou a estrutura, eu sou firme. Eu não sou o Simão. Então eu te peço, Senhor, que possamos não nos reconhecer mais, Senhor. Que a nossa vida glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor. Abençoa-nos. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, meu Pai. Abençoa. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa os nossos projetos. Abençoa, Senhor, os nossos desejos. Que o Senhor possa extrair de nós o melhor, Senhor. Que tudo aquilo que nós temos apresentado aqui nos nossos pedidos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor também tire de nós o melhor. Que o Senhor extraia as mudanças de nós, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Que nós tenhamos a visão, a postura que o Senhor se agrada. Em nome de Jesus, eu te peço. Coloca a sua mão, Senhor. Coloca a sua mão sobre nós. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso povo. Nos ajude, Senhor, a mudar a nossa mentalidade para ajudar outros a mudar a mentalidade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender o caminho para poder ensinar este caminho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos o padrão certo. A vivermos com base no padrão certo. Um padrão alto, Senhor. Um padrão que glorifica o Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor e nós dependemos do Senhor. Que cada um, Senhor, tenha aproveitado. E que tenha aproveitado, que esteja aproveitando, meu Pai, cada momento, cada oportunidade, Senhor, para se analisar e para crescer em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos dá oportunidades e nós temos que agarrar cada uma delas, Senhor. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Nós vemos aqui que a saída para a vitória de Josafá foi porque ele orou, ele jejuou e ele se uniu ao povo para que todos pudessem vencer. Então que nós, meu Pai, dia após dia possamos estar mais unidos, Senhor. Mais unidos, mais focados, mais alinhados, Senhor, aos mesmos princípios. Nós sabemos, Senhor, que cada um é diferente. Cada pessoa tem um jeito. O Senhor nos fez únicos, Senhor. O Senhor não fez pessoas em série, o Senhor fez pessoas especiais, cada um com seus dons e os seus talentos. Mas que assim como um casamento, Senhor, os dois não precisam ser idênticos, Senhor. Pelo contrário, geralmente são opostos. Mas que possamos estar alinhados no mesmo propósito. Que nós possamos dia após dia estar unidos, meu Pai, como um grupo coeso, forte, como uma igreja viva, forte, alinhada, Senhor. Todos buscando e puxando para a mesma direção, que é para a direção do Senhor. Sempre a direção do Senhor, sempre para o Senhor, sempre na direção do Senhor. Eu te peço, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais este momento, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque enquanto tantos estão aí, meu Pai, indo atrás de tantas coisas, nós estamos indo atrás do Senhor. Obrigado, Senhor.
eu te peço, fala conosco e nos ajude a manter o alvo claro, meu Pai, um alvo correto, o espírito correto. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos e nós precisamos do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém e amém.